Boa noite, queridos e queridas. Muito bom vê-los, vê-las. Muito bom a gente estar aqui essa noite louvando, buscando orientação da Palavra de Deus juntos também. Antes de lermos o texto, eu queria nos lembrar que nós temos uma semana muito importante pela frente, onde nos preparamos para um dever cívico muito importante, participar das eleições. E eu espero que você esteja levando isso muito a sério. Espero que você exerça esse papel com muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, com temor do Senhor, buscando no Senhor orientação, direção, mas que você exerça isso com muita responsabilidade. Também preciso dizer que nós estamos num tempo de muita paz aqui na igreja com relação a essas questões políticas. Nas últimas eleições nós tivemos um pouquinho mais de tensão. As pessoas estavam com um pouco mais de dificuldade de lidar com os assuntos. Tivemos que intervir várias vezes no grupo de WhatsApp da igreja. Nós estamos em paz. Eu acredito que isso é um sinal de maturidade da igreja. Enxergo isso como uma maturidade muito boa. Então eu dou os parabéns aqui para os irmãos e irmãs. Nós estamos lidando melhor com essas questões políticas. E num país onde o tema político está tão polarizado, onde o clima está tão esquentado, a gente lidar com maturidade sobre isso é uma atitude importante, é um avanço. Então eu agradeço aí a sua participação com responsabilidade, com respeito, com maturidade no grupo da igreja. Espero que você esteja praticando isso nas redes sociais também. Respeito, maturidade para lidar com as questões políticas, né? Sem ofender ninguém, respeitando a liberdade de escolha de todos, né? E que o nosso papel como cidadãos celestes e como cidadãos terrestres seja um papel significativo e importante. Os cristãos têm a obrigação de, com muito respeito, com muita responsabilidade, participar do processo de eleição de maneira madura, né? Acredito que é uma obrigação nossa orar por isso, né? E incentivar que isso sempre aconteça com muito respeito. Então, incentivo você a, durante a semana, orar pela eleição, orar pelo nosso país, orar pela nossa população e participar com muita responsabilidade. Era isso que eu queria dizer antes da leitura do texto. Vamos então dar sequência a 1 Pedro. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 4. E eu queria ler com vocês a partir do versículo 12 algumas orientações que Pedro nos dá. Hoje é culto missionário e eu vou falar sobre sofrimento. Aí você pode perguntar, mas aqui que uma coisa tem a ver com a outra, né? Pois é. Se eu e você, meus irmãos, não soubermos lidar com as lutas e os sofrimentos, a gente não prega o Evangelho. Se o cristão não souber lidar com as intempéries da vida, o Evangelho empaca. A missão, ela fica parada. Então nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento também numa perspectiva missionária. Porque se nós sucumbirmos, a pregação do Evangelho sucumbe também. Se nós travarmos, a pregação do Evangelho trava. Então eu queria falar um pouquinho sobre sofrimento e pegar as orientações de Pedro que nós temos aqui nesses poucos versículos, mas versículos muito importantes e profundos. Leia sua Bíblia comigo. Se atente aí no versículo 12, eu vou fazer a leitura, você acompanha. Vamos ver o que Pedro tem para nós, aliás, o que o Espírito Santo, através de Pedro, tem para nós nessa noite. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando.
Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Vamos nós falar mais um pouquinho sobre sofrimento. Não é a primeira vez que Pedro toca nesse assunto aqui na carta que ele envia aos irmãos da dispersão. Ele fala um pouquinho sobre juízo também, e não é a primeira vez que Pedro fala sobre juízo, ele já vem falando sobre esses assuntos. E, meus irmãos, falar sobre luta, falar sobre dor, falar sobre sofrimento, parece que é sempre um tema oportuno, porque vez ou outra a gente está enfrentando dor, luta, sofrimento. Vez ou outra, um irmão, um vizinho, um parente, alguém está enfrentando um momento difícil. Parece que é um contexto assim que não larga do nosso pé, não é? A gente está sempre tendo que enfrentar. É uma realidade humana. É uma realidade humana. Todos sofrem. Qualquer cor, qualquer condição social, o sofrimento vem para todos. Talvez para uns em maior medida, para outros em menor, dependendo da situação da vida. Mas todo ser humano enfrenta dor, luta, sofrimento. É uma realidade nossa. E o sofrimento não avisa quando vai chegar. Não manda e-mail, não manda mensagem no WhatsApp, não tem como a gente agendar o sofrimento, eu acredito que ninguém faça isso. Vou agendar o dia que eu vou sofrer. A gente não gosta disso, a gente não quer. Mas de repente vem. De repente a gente tem que lidar com uma situação difícil. De repente vem uma crise no relacionamento. De repente vem uma doença inesperada. De repente vem uma perda não planejada. Somos nós, meus irmãos, seres humanos. Sofremos, enfrentamos lutas e dores por toda a vida. Interessante que, lendo esse trecho, eu percebi que Pedro não é gentil. Pedro tinha fama de ser meio bruto, né? E aqui ele usa umas palavras assim meio truculentas. Ele não foi assim muito leve, não. E não é assim um contexto que a gente está acostumado, né? Quando a gente está sofrendo, parece que a gente está precisando mais daquela palavra carinhosa, né? Daquele afago no ego. Pedro vem com os dois pés no peito, meus irmãos, sem dó. Não sei se vocês repararam aí. Ele usa umas palavras assim muito realistas, umas palavras assim enérgicas. Não é o jeito que a gente está acostumado a lidar com o sofrimento. Mas, de vez em quando, pode ser que a gente precise desse acordão aí, né? Precisa de alguém vir dar um chacoalhão na gente, acordar a gente, botar o nosso pé no chão e fazer a gente seguir caminho. Pedro faz isso aqui. Mas, na verdade, Pedro está ensinando ou está incentivando a gente a ter uma nova postura diante do sofrimento. Qual é a sua postura diante do sofrimento? Como você reage? O que você faz? Quando uma situação difícil aparece, não planejada, você não queria, mas você tem que lidar com ela. Qual é a sua postura? E eu queria compartilhar com vocês agora exatamente isso. Uma nova postura diante do sofrimento. Uma postura diferente, firme, madura, ousada, perseverante. E eu queria compartilhar aqui com vocês. Meus irmãos, eu tenho tentado fugir dos 3 pontos, mas tem dia que não dá. 3 pontos eu quero compartilhar com vocês. O texto me levou naturalmente aos 3 pontos. E eu quero compartilhar 3 expressões que o Pedro usa, um pouco difíceis de ouvir,
mas 3 expressões muito verdadeiras para a gente ter uma nova postura diante do sofrimento. Olha comigo aí a primeira, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Gostoso de ouvir? Não é, né? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. É como se o Pedro estivesse dizendo assim: meus irmãos, vão se acostumando, porque de vez em quando vai apertar. Não estranhem, cada vez que um problema surgir, cada vez que uma luta vier. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ter uma postura muito mimimi, né? Usando aí um termo bem dos nossos dias, né? A gente começa a ter uma postura muito mimimizinha, assim, muito de ficar resmungando, de ficar cabisbaixo, de não saber reagir, de não saber o que fazer, de ficar sempre dependendo de alguém. Se a gente não acordar, a gente não vai lidar com mais realismo. A ideia do Pedro aqui é essa: a gente lidar com realismo diante do sofrimento da dor. Não é a gente se acostumar no sentido, vamos jogar a toalha, né? A vida é assim mesmo, nós vamos sofrer. Não, é se acostumar, é a gente não estranhar no sentido de que apareceu uma luta, apareceu uma dificuldade destinada a provar-vos. Não é para a gente reagir como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Nossa, de novo, né? Agora que estava acertando as coisas, veio e atrapalhou de novo. Qual é a sua postura? É uma postura para frente? É uma postura de luta, perseverança? Ou você fica cabisbaixo, sem esperança, sem saber o que fazer? Pedro está questionando os cristãos: que postura vocês têm tido diante do sofrimento? Então não estranhem, vão se acostumando, porque a vida com Jesus não vai ser fácil. E aqui eu já queria abordar mais um aspecto, porque ser cristão, meus irmãos, ainda mais lá na época do Pedro, implicava sofrer mais ainda. Ser cristão não era uma escolha fácil na época de Pedro. A vida em si já apresenta muita luta naturalmente, né? Mas na época de Pedro, seguir Jesus era uma decisão de alto risco. Era uma decisão de alto risco. Era um caminho certo para experimentar perseguições e lutas. Seguir Jesus se tornou uma afronta à religiosidade da época. Os líderes religiosos, as instituições religiosas e seus líderes rejeitaram Jesus e seus ensinos. Quem escolhia seguir Jesus se deparava com uma perseguição religiosa. Seguir Jesus se tornou uma afronta ao governo da época. Aquele que se declarava Senhor sobre tudo e sobre todos, de repente começou a ouvir que Jesus era Senhor sobre tudo e sobre todos. Isso fez com que o império perseguisse quem seguia Jesus. Não era um contexto fácil, era um contexto difícil. Confessar Jesus como Senhor era rejeitar qualquer outro senhorio. E isso traz perseguição, traz luta. Com o tempo, os cristãos se tornaram uma pedra no sapato dos líderes religiosos, dos líderes políticos. Por isso, além do sofrimento da vida, além das dificuldades do dia a dia, ser cristão significava também assumir para si mais luta, mais dor. Eu não sei se vocês têm notado, mas eu tenho percebido uma certa perseguição aos cristãos hoje.
Perseguição política e religiosa. Talvez, em certa medida, a gente também experimente isso nos nossos dias hoje. Seguir a Jesus não é fácil. Nem todos concordam. Nem todos acham legal. Nem todos vão topar esse caminho. Vai haver rejeição, vai haver oposição. As pessoas que verdadeiramente seguem a Jesus sentem isso. Sentem essa afronta. E aí vem Pedro e fala: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Então, meus irmãos, o resultado das lutas da vida, somado às lutas por ser cristão, pode ser o desânimo, pode ser a desistência. Alguém pode chutar o balde. Não, mas eu tenho tanta luta na vida. E agora, por seguir a Jesus, eu estou sendo perseguido. Por confessar Jesus, eu estou sendo atormentado. Eu vou largar a mão desse caminho. É uma tendência humana. Pedro está lidando com isso. Pedro está dizendo para os cristãos: não estranheis o fogo ardente que vai surgir no meio de vós, porque vai surgir e vai arder. Mas não desistam. Não fiquem cabisbaixos. Não parem. Lutem. Lutem. Pedro ainda chega a falar ali no versículo 15, não sei se vocês repararam, ele fala assim, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então ele está dizendo assim, olha, a gente já sofre tanto na vida, a gente já está sofrendo por ser cristão, não vamos arranjar mais sofrimento, né, gente? Quem sofre por ser assassino, quem comete um assassinato, vai sofrer consequência. Quem se intromete no negócio de outro, assim, de maneira abusada, vai sofrer por causa disso. Então Pedro está dizendo assim, olha, não sofram por motivos que vão trazer sofrimento. Não façam isso. Né? É como se você estivesse olhando para os cristãos fazendo assim, pelo amor de Deus, né? Não façam isso. A vida já é cheia de sofrimento. A gente é perseguido por ser cristão. E a gente ainda vai cometer atos que vão trazer mais sofrimento? Não. Sejam sábios. Não façam isso. Não sofram por causa disso. Mas se você sofrer porque você é cristão, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Pedro entendeu, meus irmãos, que se a cada problema que surgir a gente ficar espantado, apavorado, cabisbaixo, achando que nós somos os mais sofredores do mundo, que não vamos superar essa situação, Pedro entendeu que a gente não pode reagir desse jeito. E ele propõe uma nova postura, mais realista, sem mimimi. Parem de se surpreender, entendam que os problemas virão, enfrentem o que vier. Essa é a primeira palavra de Pedro. Enfrentem o que vier. Tem um cântico antigo que fala assim: estou contigo, refrão, estou contigo, venha o que vier. Não te deixarei, filho meu. Um cântico que começa falando: Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. Se a tua vida está em Cristo, meu irmão, minha irmã, vocês não precisam estranhar o fogo ardente surgindo no meio de vós. Enfrentem, lutem, não desistam. Lutem. Uma palavra difícil de ouvir. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Pedro é meio bruto mesmo. Mas uma palavra muito importante, meus irmãos. Segunda orientação do Pedro, que parece que não faz sentido nenhum, mas é importante. Versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Alegrai-vos. Mas como assim, Pedro? Está difícil, nós estamos sofrendo, não é para a gente estranhar e ainda é para a gente se alegrar. Faz sentido, não?
Pedro não estava normal nesse dia, né? Da onde é que a gente vai tirar alegria na hora da dor, do sofrimento? Da onde é que vai sair alegria? Onde é que Pedro estava com a cabeça para falar uma coisa dessa? Podem perguntar. De onde pode vir alegria em meio à dor, luta e sofrimento? Pois é, o incentivo de Pedro, meus irmãos, é para a gente encontrar uma alegria que em nenhum outro lugar a gente encontra. É para a gente desfrutar em Jesus de uma esperança que em nenhum outro lugar a gente encontra. Nenhuma dor dessa vida pode se sobrepor à alegria de estarmos em Cristo. Nenhuma dor. Nenhuma dor. Em Lucas nós temos alguns relatos de algumas pessoas que se encontraram com Jesus. Temos relato de uma mulher que rapidamente se encontrou com Jesus e tem um cântico. Temos relatos de um outro homem que se encontrou com Jesus, tem o cântico de Maria. E uma dessas pessoas que se encontrou com Jesus, ela diz assim: Senhor, a oração dela, depois que ela viu Jesus, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Olha a oração, meus irmãos, que essa pessoa fez. Eu posso morrer aqui agora. O Senhor pode me levar, porque eu encontrei a alegria. Eu encontrei uma motivação maior para viver. Nem a morte tira essa alegria. Nem a morte. Nenhum sofrimento desse mundo, meus irmãos, pode apagar a chama da presença de Cristo na nossa vida. Nenhum sofrimento. Nós cantamos agora há pouco, eu te bendirei, quando no deserto estiver. Poxa vida, é fácil a gente fazer isso? A gente bendizer a Deus no deserto, a gente achar alegria para falar bem de Deus lá no deserto. Eu te bendirei quando a solidão me envolver, quando eu me sentir sozinho, abandonado, eu te bendirei. Eu ainda vou ter motivo para bendizer o nome do Senhor. Eu te bendirei num caminho de aflição. Quando a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Nós acabamos de cantar. Que a nossa alegria, a alegria que nós temos em Jesus é maior que as nossas dores, é maior que o nosso sofrimento. Pedro propõe então uma nova postura diante do sofrimento, meus irmãos, encontrar alegria em meio à dor. Qual tem sido a sua postura diante do sofrimento? Você ainda tem motivos para bem dizer? Você ainda tem alegria que dá motivação para continuar caminhando? Pedro nos convida a nos alegrarmos em Jesus, na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. Se alegrem, não desistam, se alegrem. Alegrai-vos. Não é fácil ouvir isso, né? Vamos para a terceira e última expressão que Pedro usa aqui. Uma expressão que a gente não costuma usar. Está lá no versículo 19. Quando Pedro diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, está falando com todo mundo que sofre, encomendem a sua alma ao fiel Criador. A gente não costuma usar esse termo não, né? Encomendar a alma. Geralmente quando a gente usa é num contexto assim, contrário, né? A gente sempre fala, nossa, fulano lá encomendou a alma para o diabo.
Você sabia que tinha um versículo mandando encomendar a alma para Deus? Pois é. Então hoje você ficou sabendo. Tem um versículo que fala para a gente encomendar a alma, não para o diabo, lógico, mas para Deus, ao fiel Criador. Encomendem a vossa alma. Vamos falar um pouquinho sobre esse encomendem aqui, para a gente sair com clareza a respeito desse termo. É tão bom quando a gente entende as coisas, né? Esses dias a gente passou em frente à escola que eu estudei ali no Nova Aurora, e a Helena olhou e falou assim: papai, aqui é a escola que você estudou, Edir Fryer, igual Air Fryer, né? Eu falei, não é, filha, Edir Fryer. Achei que era Edir Fryer. E quando alguém explica, a gente fica sabendo, não, agora eu sei o que é, como que fala, o que significa. Tão bom. Vamos entender essa palavra, encomendem. Encomendem. Uma palavra estranha que Pedro usa aqui, mas não sei se você sabe, é uma palavra do latim, o mais o comendar. Comendar significa entregar. Encomendar, você está entregando para alguém, deixando em algum lugar. Então, uma das formas de a gente entender essa palavra é a gente pensar no verbo depositar. Depositar. Encomendar é depositar. Igual a gente faz com o nosso dinheiro no banco. Por que você coloca seu dinheirinho no banco? Por que você não faz igual o bisavô, deixa debaixo do colchão? Há não muito tempo atrás, o avô da Adriana não sabia que tinha que trocar o dinheiro, né? Quando a moeda mudou, perdeu muito dinheiro, porque deixou um monte de dinheiro debaixo do colchão. Por que a gente não deixa mais dinheiro debaixo do colchão? Por que a gente leva e coloca lá no banco? A gente deposita o dinheiro no banco. Porque nós entendemos, meus irmãos, que depositar no banco é mais seguro. O que nós estamos dizendo? Quando a gente pega o nosso recurso e leva lá no banco, nós estamos dizendo, não, aqui é mais seguro eu deixar do que em casa, debaixo do colchão, ou então do que ficar comigo, né, e eu carregar no bolso, né? Chegaram até a carregar na cueca já, né? Não é seguro. Conclusão, não é seguro. Não é seguro. Por que a gente deposita? Porque a gente entende que lá é o lugar seguro. Lá vai estar cuidado. Por isso a gente deposita o nosso dinheiro no banco. Encomendar é fazer um depósito. Encomendar a nossa vida ao fiel Criador é depositar a nossa vida nas mãos do Criador. É a gente entender, aqui é seguro. Se eu deixar a minha vida por minha conta própria, não é seguro. Vai dar ruim. Encomendem a sua alma ao fiel Criador. Depositem a sua vida. Depositem, encomendem a sua vida ao fiel Criador. Essa é a palavra de Pedro. Pedro está incentivando a gente a reconhecer que nós não temos condição de levar a nossa alma para um destino eterno. Não temos condição de levar a nossa vida para a eternidade, sem colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Encomendem a sua alma ao fiel Criador. Tenha convicção de que ali vai estar sendo mais cuidado, mais bem cuidado. Quando encomendamos a nossa alma ao fiel Criador, depositamos o nosso bem mais precioso, a nossa vida, nas melhores mãos. Põe tua vida na mão do meu Senhor, da Galileia, acabamos de cantar. Meu Jesus que cuida de mim, dia a dia sem cessar. Põe tua vida na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meus irmãos, eu queria perguntar para você se você já depositou, se você já encomendou a sua alma a Deus.
Sua vida está segura nas mãos de Deus? Tem um versículo lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, onde Paulo diz a Timóteo: porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. É a palavra que Paulo usa, para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está dizendo assim, eu depositei a minha vida em Jesus, e eu estou bem certo, eu tenho convicção, eu creio que até aquele dia a minha vida está bem guardada. Você crê nisso? Você já fez isso, já depositou, já encomendou a sua vida ao fiel Criador? Se não fez, faça. Se não está mais na mão de Deus, coloque de novo, se entregue. Nós não vamos vencer os sofrimentos da vida, meus irmãos, se a nossa alma, se a nossa vida estiver nas mãos erradas, estiver na nossa própria mão, na mão do destino. Encomende a sua alma ao fiel Criador. Primeiro jeito de entender é depositar. Segunda palavrinha que vai nos ajudar a entender esse termo, encomendar. Encarregar. Encarregar. Inclusive é um dos significados do verbo encomendar no dicionário. Encarregar. A gente está dizendo o quê? Quando a gente fala eu encomendei a minha alma a Deus, eu estou dizendo que eu encarreguei Deus de fazer o melhor com a minha vida, com a minha alma. Tipo quando a gente encomenda uma roupa para a costureira. Por que a gente fala para uma costureira fazer uma roupa? Porque nós não sabemos fazer. Né? Se a gente soubesse fazer, a gente não ia encomendar para a costureira. Não é? No ano passado, fiquei com vontade de fazer um canteiro lá em casa. Falei, eu vou fazer. Eu acho que eu consigo. E não é que eu consegui mesmo? Comprei o material lá no Paulo, bloco, cimento, areia, fiz um canteirinho assim, de meio metro de altura. Hoje tem uma hortinha lá em casa bem boa. Né? Mas se eu precisar fazer uma reforma lá, eu preciso terminar o muro da minha casa. Eu não sei fazer o muro, senão eu já tinha até começado. Aí eu vou ter que chamar alguém, eu vou ter que encomendar o serviço de alguém. É nesse sentido, eu vou ter que encarregar alguém de fazer o que eu não sei fazer. Quando a gente encarrega alguém de fazer alguma coisa que a gente não sabe, a gente está reconhecendo. Eu não dou conta, eu não sei fazer. Eu preciso de alguém que saiba, eu preciso de alguém que faça, eu vou recorrer à melhor opção. E nós não conseguimos nos salvar, meus irmãos. Nós não temos acesso à salvação, ao perdão, ao céu, à vida eterna. Nós não temos acesso a Deus por conta própria. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos encarregar alguém de fazer isso por nós. E Jesus fez. Jesus fez. Precisamos daquele que pode nos salvar, daquele que pode mais. Precisamos encarregar o cuidado dos nossos dias às melhores mãos. Às melhores mãos. Então, meus irmãos, Pedro está propondo uma nova postura diante do sofrimento, encomendar a alma ao fiel Criador. Você já encomendou a sua alma ao fiel Criador? Você já depositou a sua existência nas mãos mais seguras? Quem está encarregado de definir o seu futuro? Você? Outra pessoa? Encomende a sua alma ao fiel Criador. Palavra de Deus para nós, palavra de Pedro através do Espírito Santo para aqueles que sofrem. Se a sua vida estiver nas melhores mãos, meus irmãos, olha, eu ouso dizer que você vai conseguir enfrentar qualquer situação. Mas se a sua vida não estiver nas mãos corretas, é bem provável que vai ser muito difícil.
que você vai sofrer mais, que você não vai ter consolo, que você não vai ter aquela misericórdia, aquela esperança que nós lemos lá em Lamentações, capítulo 3, porque ela nós só temos em Jesus, só temos em Jesus. Feche seus olhos, quero orar com você, para encerrar esse momento de reflexão na palavra de Deus. E eu quero perguntar para você se, quando surge um problema na sua vida, se você estranha muito, qual que é a tua reação? O fogo surgiu e começou a arder na tua vida, na tua família. Como você reage? Você se desespera? Você sucumbe? Você perde a esperança? A palavra de Deus está nos incentivando a perseverarmos, a colocarmos o pé no chão e começarmos a reparar que, vez ou outra, nós teremos que enfrentar essas situações, mas temos que seguir em frente. Você tem alegria no meio da dor, do sofrimento? Humanamente falando, é impossível a gente se alegrar no meio da dor. Mas se a tua vida está em Cristo, você tem uma alegria maior. Você tem uma alegria superior, que supera toda dificuldade. E a tua alma está nas mãos de quem? Do fiel Criador? Você já depositou a tua vida no lugar mais seguro? Você já encarregou aquele que pode te salvar a conduzir o teu futuro? Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque diante da dor ou das dores e dos sofrimentos que nós enfrentamos, Pai, o Senhor tem ânimo para nós. O Senhor tem palavra que reanima, que restaura, que cura também, Senhor Deus, que nos põe de pé, que nos convida a caminhar e seguir adiante. Pai, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra é viva, que a tua palavra não nos deixa perecer diante das circunstâncias, Pai. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor Deus. Nós queremos aprender a lidar melhor com o sofrimento, Pai. Por isso, enche-nos do teu Espírito. Enche-nos, Senhor Deus, da tua presença, porque nós estamos certos, como Paulo, nós temos crido que a nossa vida, o nosso depósito está nas tuas mãos, Pai, até aquele dia. Por isso, Senhor Deus, renova essa esperança no coração de cada um, de que a nossa vida está nas melhores mãos, a nossa vida está no lugar certo, a nossa vida está em Jesus. Nós já fizemos esse depósito, nós já encarregamos Jesus de conduzir a nossa vida, Pai. Já encomendamos a nossa alma ao Senhor. Por isso, traz paz, Pai, para aquele coração que está mais confuso, traz, Senhor Deus, consolo para aquele coração que está chorando, traz, Senhor Deus, alegria para o coração que está triste, traz ânimo para o coração cansado, Pai. Fortalece quem está fraco, Senhor Deus. Nós queremos voar, Pai, como águia, certos da tua companhia, da força que vem do Senhor, Pai. Por isso, se há alguém aqui no nosso meio que não colocou a sua vida, que não depositou a sua alma aos pés de Jesus, que essa pessoa faça isso hoje, Senhor Deus. Tem alguém sofrendo, que o teu consolo alcance esse coração. Que a tua esperança, Pai, a esperança do teu evangelho, da tua palavra, da tua presença, da tua alegria, possa invadir cada coração, no nome de Jesus. Amém.